Fala galera, beleza pura? Eu sou o professor Meca e hoje, galera, tô aqui para resolver a questão número 16 da prova da Santa Casa de 2023. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Eu sou o professor Meca e esse é o Clube do Macete. Muito bem, pessoal, questãozinha 15, deixa eu dar uns 16, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Diz o seguinte: considere que, devido à sua extensão, quando comparada com sua espessura, uma membrana celular possa ser aproximada por duas paredes planas, paralelas e eletrizadas com cargas de sinais opostos. Admita que no interior dessa membrana exista um campo elétrico uniforme ou clássico, né, galera? Campo elétrico uniforme, o famoso CEL, né? Campo elétrico uniforme, sempre cai. De intensidade 5 vezes 10 a sexta volt por metro. Então, ele deu o valor do campo elétrico. 5 vezes 10 a sexta volt por metro. Vou anotar aqui já. O nosso rascunho. Campo tem módulo 5 vezes 10 a sexta volt por metro. Meca, a unidade de campo não é Newton por Coulomb? Newton por Coulomb é a mesma coisa que volt por metro, tá, pessoal? Sistema internacional. Devido às diferentes concentrações iônicas no interior e no exterior da célula. Então, tá lá. Tá aqui. Ele deu pra gente o interior da célula, um campo elétrico que está indo de baixo para cima, repara aí, ó, né? A orientação desse campo vindo de baixo para cima, e deu essa distância entre as placas, né, de 8 vezes 10 a menos 9. A distância de 8 vezes 10 a menos 9 já está em metros. Ó, que bonitinho, já deixou bonitinho em metros. Daí ele fala o seguinte: considere que a distância entre as duas paredes dessa membrana seja 8 vezes 10 a menos 9, que a direção do campo elétrico seja perpendicular a essas paredes e que seu sentido seja de fora para dentro da célula. Dá para ver aqui, ó, vindo do exterior para o interior, né? Clássico, né, pessoal? Placas planas paralelas carregadas, esquema de capacitor, né? Aí ele fala assim: calcule a diferença de potencial em volts entre as duas paredes dessa membrana. Então, a primeira pergunta está aqui. Bom, vamos lembrar lá. Lembra quando a gente tem o campo elétrico uniforme? A gente pode usar o que, galera? O famoso E vezes D igual a U, equaçãozinha do Edu, né? O E, 5 vezes 10 a sexta. O D, 8 vezes 10 a menos 9. Isso dá o nosso U. Então, quanto que vai dar U? Vamos lá, 5 vezes 8, 40. 10 a menos 9 com 10 a sexta, 10 a menos 3. 40 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 2 volts. Tá aqui, galera. Então, a primeira pergunta dele. Opa, em cima. Primeira pergunta dele, a diferença de potencial aí, ó. 4 vezes 10 a menos 2 volts. Aí você chega para mim e fala, Mecão, eu poderia ter feito uma regrinha de 3? No campo elétrico uniforme, pode, né, pessoal? Ah, eu podia fazer tipo assim, ó, 5 vezes 10 a sexta volts em 1 metro. Isso, quanto que eu quero distância? 8 vezes 10 a menos 9 metros, x. Ok? Aí você também obteria a tensão elétrica ou diferença de potencial. Tá? Então, a primeira parte está respondida. Aí ele fala o seguinte: em seguida, determine o sinal das cargas elétricas em cada uma das paredes. Justifique sua resposta. Bom, pessoal, aqui você tinha que ter aquele conceito de que cargas positivas geram campo de afastamento, né? E cargas negativas geram campo de aproximação. Cargas positivas geram campo de afastamento. E cargas negativas geram campo de aproximação. Já? Nesse sentido, então, o que acaba acontecendo, galera? Vamos lá. Aqui, ó, a placa de baixo vai estar positiva e a parte de cima vai estar negativa. Opa, aqui ele fez coisa errada. Pronto, positiva e negativa. Então, a de baixo positiva, a de cima negativa. Já? Então, o exterior da célula, que é a parte de baixo, ó, o exterior da célula vai estar com carga positiva e a parte interior da célula negativa. Beleza? Então tá aí, ó.
Determine o sinal das cargas elétricas em cada uma dessas paredes. Então, na parede externa aqui, a gente vai ter cargas positivas. E na parede interna, cargas negativas. Tá ok, pessoal? Então, parede interna, cargas. Ah, já sei o que aconteceu aqui. Tá dando bug. Peraí. Vamos lá. Paredes internas, carga negativa. Ou cargas negativas, vamos pôr assim. E paredes. Parede. Senhora, hein? Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Calma. Parede interna. Parede interna. Cargas negativas. Pronto. E parede externa. Cargas positivas. Pronto. Tá feito. Item B, galera. Então tá feito o item A. Item B. Ele pede o seguinte. Suponha que é um íon de sódio de carga 1.610 a menos 19 coulombs. Opa! Então ele deu a carga. 1.6 10 a menos 19 coulombs. Possa se mover no interior dessa membrana com velocidade de 1 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Show! Aí ele pede, calcule a intensidade da força elétrica em newtons que atua na região sobre esse íon, na região entre as paredes. Depois ele faz outra coisa. Então vamos passo a passo. Então no item B, ele pede a força elétrica. E aí você tem que lembrar, força que entra, F igual a Q vezes E, famosa equaçãozinha, tá? Então vamos lá. Força elétrica, por aqui é F, tá? Força elétrica é a carga, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o campo, que vale, cadê o campo? 5 vezes 10 a sexta. Beleza? Então, a força elétrica vai dar 8 vezes 10 a menos 19 com 6, 13. 8 vezes 10 a menos 13 newtons. Está aí feita a nossa força elétrica. Então, essa é a primeira parte do exercício. Então, você tinha que lembrar F igual a Q vezes E. Show de bola? Já no item B, ele fala o seguinte. Quer dizer, a segunda parte do item B, né? Em seguida, calcule a intensidade mínima do campo magnético em teslas que deve ser aplicado sobre essa membrana para produzir sobre esse íon uma força magnética de mesma intensidade que a força elétrica que atua sobre ele no interior da membrana. Bom, galera, isso é uma questão clássica, tá? Que a gente tem as placas paralelas, né, criando um campo elétrico uniforme, e aí a gente quer que o negócio atravesse sem sofrer desvio, sempre sobre a ação de dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Então, a ideia é a seguinte, ó. Você vai ter aqui o seu íon, ele vai atravessar sem desvio. A gente vai falar, para onde é a força elétrica, Meca? Olha que interessante. Como a gente descobriu que aqui embaixo as cargas são positivas, e aqui em cima as cargas são negativas, a força elétrica vai puxar ele para cima. Então é bem intuitivo que você enxergue que a força elétrica é para cá. Joia? Ah, eu posso pensar também em outra coisa que eu aprendi de conceito. O que você aprendeu de conceito? Ah, quando a carga de prova aí que eu estou jogando é positiva, força e campo tem mesma direção e sentido. Então, como o campo está para cima, campo elétrico, força elétrica também está para cima. Beleza, pode pensar isso sem problema. Então, o que está acontecendo? Ele está pedindo, pessoal, que a força magnética, olha lá, ó, tenha mesmo valor que a força elétrica. Força magnética tem o mesmo valor que a força elétrica, para que a partícula mantenha, olha lá, seja aplicado para produzir a força magnética, mesma intensidade da força elétrica. Beleza? Então, ele quer que a força magnética tenha o mesmo valor que a força elétrica. E aí que, nesses tipos de exercício, faz sentido o que ele acabou de falar. Ó. Possa se mover no interior dessa membrana com velocidade de 1 vezes 10 a menos 4. Então, ele quer que ela se mova dentro com essa velocidade. Ou seja, ele quer que ela se mova com essa velocidade constante.
Então, é uma questão clássica, isso aparece muito mesmo, em que nós temos a atuação aqui de dois campos. Então, ele vai manter essa velocidade aqui constante e atravessar sem desvio, tá, turma? Essa que é a ideia da maioria dos exercícios, quando ele coloca o campo magnético junto com o campo elétrico, tá? Aí você vai aplicar a regra de Fleming só, eu estou fazendo a questão bem detalhadinha para você, não precisaria tudo isso, tá? Você vai aplicar a regra de Fleming, regra da mão esquerda, ó, fui bem no vestibular, beleza? A força magnética, ó, F de força magnética, está para baixo, a velocidade está para a direita, que no caso do nosso desenho, então o campo vai estar saindo. Então o campo magnético está saindo, galera. O campo magnético está saindo. Então como que eu desenharia esse campo magnético? Um pontinho. Beleza? Então, de novo, ó, campo saindo, velocidade para lá, força magnética para baixo. No caso desse meu desenho que eu coloquei a partícula vindo de lá para cá. Tá bom? Ah, necessariamente ser assim, ela não poderia estar vindo do outro lado para cá? Poderia, gente. Estou só te mostrando como que funciona a questão clássica, né? Então, nesse exercício, ele pediu só que você igualasse a força magnética com a força elétrica, e eu estou te mostrando os casos comuns em que isso acontece. Então, vou fazer fora do espaço da resolução, porque eu estou te explicando aqui, né? Fazer fora do espaço da resolução. Eu estou te explicando aqui. Vamos lá. Aqui eu fiz um desenho só do campo magnético, né? Indo do positivo, elétrico, perdão, indo do positivo para o negativo. Seria esse cara aqui, ó. Isso aqui são as linhas de força, né? Campo elétrico, beleza? Então, vamos lá, galera. Força elétrica igual a força magnética. E aqui que é interessante, eu quero mostrar justamente a questão clássica. Força elétrica a gente faz Q vezes E. E força magnética é seno θ QVB. Seno θ QVB. Repara, ó, cancela a carga. Cancela a carga. E agora ele pediu o seguinte, pessoal. Em seguida, calcule a intensidade mínima do campo magnético. Ah! Isola o campo magnético aqui, ó. Vai ficar assim, ó. B igual a E sobre V, vezes seno de θ. E aí, justamente, é aquela história da gente cair no caso que eu estava te falando do lado esquerdo. Né? Quando a gente tem justamente o θ, que é o ângulo entre a velocidade e o campo, formando 90 graus. Por quê, galera? Como ele quer o valor mínimo do B, é o valor máximo do seno. E o valor máximo do seno é quando o seno vale 1. Portanto, esse ângulo vale 90. Ah, então, como ele pediu o B mínimo, o seno de θ tem que ser máximo, que está no denominador. Ah, e é o seno de 90 que dá o valor 1. Perfeito? Então, a gente acaba de descobrir que o θ vale 90 graus, que é justamente o caso que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Bom, quanto vale o campo elétrico, galera? Campo elétrico, 5 vezes 10 a sexta. 5 vezes 10 a sexta. Quanto vale a velocidade? 1 vezes 10 a menos 4. Beleza, Mecão? Meu Deus, não vai caber aqui. Tudo bem. Onde eu ponho agora? Caraca. Vou apagar essa figura, gente. Desculpa. Dá um print aí se for o caso. Apaguei. Então, quanto vai dar o nosso B? 5 vezes 10 a décima Tesla. Beleza? 5 vezes 10 a décima Tesla. Essa que é a ideia de você resolver o item B. Então, calcule a intensidade mínima do campo magnético em teslas, que deve ser aplicado pela membrana para produzir nesse íon uma força magnética de mesma intensidade que a elétrica. Beleza, pessoal? Então, no caso do exercício, bastava você igualar a força magnética à elétrica. Ô, Meca, oi, aqui você cancelou a carga, poxa vida. E eu tinha calculado a força elétrica, coloquei o valor dela aqui, depois eu coloquei o valor da carga aqui, do lado direito, né? Tipo, vamos supor que você colocou o valor da força elétrica aqui, e depois você deixou a carga do lado de cá. Beleza, galera, vai dar a mesma coisa. Então, não se preocupem, tá? Então, é isso. Respondido o item B, né? Que ele pede a força elétrica 8 vezes 10 a menos 13, e o módulo do vetor indução magnética 5 vezes 10 a décima Tesla. Bom, pessoal, é isso aí. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, inovando e colocando a resolução para vocês logo após o vestibular. Tá bom? Forte abraço, dá um joinha. Tchau!